Então, continuando o que a gente estava comentando, né? Como ficou a questão da mistura do combustível e do ar? Ficou uma mistura mais rica ou ficou uma mistura mais pobre? Nesse caso aqui, pessoal, sem fazer um mapa, ela ficou uma mistura mais pobre. Então, é por causa do seguinte, imagina que você tem uma quantidade de combustível aqui e uma quantidade de ar aqui. Isso dentro da câmara de combustão, tá? Se eu aumentar a quantidade de ar, eu vou deixar a mistura um pouco mais pobre, porque eu não deixei o equivalente com relação ao combustível. Então, dá para falar que ela ficou uma mistura mais pobre? Sim. Isso quer dizer que ela perdeu potência ao invés de ganhar potência? Não. Na verdade, ela teve um ganho. Então, claro que não vai ser o ganho ideal, não vai ser o ganho que a gente espera depois de investir em um bom filtro e um bom escape, mas isso só acontece porque ela não está com o mapa. Ela teve um ganho legal, certo? Não é isso que eu estou dizendo, ela teve um ganho muito bom. Mas só que para os periféricos dá para extrair muito mais disso daqui, desse equipamento que dá para tirar muita coisa ainda. Então o que seria o ideal? Sempre que você faz a troca de um escape, coloca um esportivo, ou uma ponteira, ou você coloca um elemento de filtro, ou coloca um filtro, um kit de filtro, o ideal, a situação ideal é que você faça o remap do motor. Eu não fiz, então eu estou com a mistura um pouco menos rica? Sim. Mas eu tive algum ganho? Sim, eu tive algum ganho. Então, um ganho bom para uma moto que não está com nenhum mapa. Então, ela tem um desempenho melhor do que ela estava antes, com o kit, com o filtro que ela tinha e com o escapamento original. Ela tem um desempenho bem melhor. Mas só que isso não é o cenário ideal. Que eu já falei, o ideal é você sempre fazer um remap. Mas o que a gente tem de diferente aqui, né? O que eu percebo quando ela anda? Quando eu andei alguns dias com ela já. Faz menos de um mês que eu fiz a troca, mas eu ainda estou observando o comportamento dela. Mas o que eu percebi? Primeiro, ela está esquentando um pouco mais, porque não está naquele equilíbrio, né? Não foi feito o mapa, então isso é normal, isso já era esperado. Mas o que eu percebi fora isso? Andando com ela, cara, parece que ela, apesar de não estar com o mapa, eu estou sentindo que ela está mais forte, eu estou sentindo que ela, parece que a arrancada dela melhorou. E parece que para encher o motor, ela está conseguindo encher de uma forma muito mais rápida do que ela conseguia antes. Então, me parece o que eu percebo. Eu não posso te falar assim, em números totalmente precisos, porque a gente não colocou no dinamômetro. Mas a gente sabe que tem ganhos, tá? Outras motos já foram testadas com esse mesmo setup aqui e a gente sabe que tiveram ganhos, tá? Isso quem está me falando é o pessoal que mexe, então não é informação que eu tirei da minha cabeça. São coisas que já foram feitas, não é um estudo, é empíricos, tá? Mas está longe de ser o que vai ser o ideal, ou o que seria o que a gente está buscando, né? Mas sim, cara, você tem ganho de potência, apesar desse cenário aqui, de você só colocar os excelentes periféricos que ela tem e não fazer o remap, não é o cenário mais preciso, ou o ideal está bem longe de ser, mas ainda assim a gente consegue ganhar potência, tá? Eu não fiz o 0 a 100 dela antes e eu também não fiz agora, mas lá no caminho, quando tiver a corrida, a gente vai usar um aparelho que chama drag. E nesse drag a gente consegue fazer. Então eu vou ver se eu coloco na minha moto drag, lá eu testo o que eu consigo fazer de 0 a 100 na pista, né, com segurança, tudo certinho, para ver o que a gente consegue de melhor nela, das arrancadas que eu fizer. E depois que a gente conseguir fazer o estágio 2, a gente coloca ela no dinamômetro, vê o quanto ela tinha antes de como ela está agora e quanto que ela vai render depois. Então é aquilo que eu disse, muito provavelmente ela vai conseguir render, cara, até 40%, e eu acho que a gente consegue bater nesse 40% de ganho aí, né? Então, poxa, 40% é muita coisa para você colocar um comando, né? Colocando um comando e periféricos excelentes. É um ganho realmente grande para esse tipo de moto, tá? Então tá, turma. A gente se vê, a gente troca ideia sobre motos depois, quando tiver algumas atualizações, tá? Eu fiz a troca de um cabo dela, depois eu vou mostrar qual foi esse cabo que eu troquei, por que eu tive que fazer a troca dele, tá? Mas a gente conversa depois, fiquem com Deus e até logo.